Você conhece os seus limites? O dia está chegando ao fim. E mais uma vez, estamos juntos na força da fé. Paz e luz. Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Você conhece seus limites? Tem muitas pessoas que não entendem o significado daquela frase que diz: conheça-te a ti mesmo. Falada por um filósofo, ela traz uma verdade fundamental. Tem gente que não se conhece. Inclusive, eu posso dizer, eu passei por muito tempo assim. E a maioria das pessoas vive assim. Não se conhece. Acha que se conhece. É igual aquela pessoa que, quando apresentada a uma dificuldade, ela diz: eu não dou conta. A palavra de Deus, ela fala de uma pessoa assim. Certa vez o profeta Elias foi enviado por Deus até uma terra onde também estava sendo afligida pela grande seca. O próprio profeta Elias, pela ordem de Deus, deu um brado de força espiritual e disse que não iria chover. E não choveu. Aquilo acarretou consequências sérias para todo o povo de Israel e região. Mas aquilo tinha que acontecer. Mas Deus não iria deixar o profeta na mão. Mandou o profeta para um lugar, para uma casa de uma viúva. Bem, se hoje uma pessoa naquela situação, uma viúva, passaria dificuldades, então pense naquela época. Não havia benefícios sociais, não havia ajuda do governo. Ela estava apenas tentando viver com seu filho. E quando o profeta chegou e disse a ela: eu preciso comer algo, ela disse: olha, profeta, até que ajudo o senhor, mas eu não tenho nada. Não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou preparar uma coisa para mim e para o meu filho. E depois que a gente comer isso, não tem mais nada para comer, a gente vai morrer. E foi aí que o profeta disse: faz primeiro para mim. E depois faz para você e para o seu filho. O azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar. E você vai prosperar nesse período de dificuldade. Porque foi isso que aconteceu. E olha que ousadia do profeta, né? Faz primeiro para mim. Se fosse nos dias de hoje, era capaz de alguém falar assim: poxa vida, que situação arrogante. Mas não, a fé daquela mulher precisaria ser atiçada. A primeira coisa que ela falou é que não tinha nada. Não tinha nada. Mas ela tinha. Ela tinha que saber isso. O profeta tinha que mostrar para ela que, através da força de Deus, mesmo aquilo que ela tinha, que era pouco, poderia ser multiplicado. Aí aparecem aqueles que são os ateus de plantão e vão dizer: ah, mas aquilo era na época do Antigo Testamento. Engraçado. No Novo Testamento a gente vê tantas manifestações da grandeza de Deus, e nos dias de hoje também. Quem tem acreditado, quem tem confiado. Quando esses dias eu estava falando sobre a capa apostólica, eu lembro muito bem de uma senhora que um dia tocou na capa apostólica e ela orou pelo filho dela. E eu vi naquela mulher aquela que foi curada por Jesus, que tocou nas vestes de Jesus, porque ela disse o seguinte: eu sei que Deus vai agir na vida do meu filho. O filho dela estava no hospital, entre a vida e a morte. E eu me lembro depois dela testemunhando, contando que o médico disse que o filho dela, de uma hora para outra, ele começou a melhorar. E ela perguntou que horas eram. Era tantas horas, exatamente na hora que ela tocou na capa e fazendo a oração. Ela não conseguiu falar com o apóstolo, com os profetas, mas ela acreditou no poder de Deus. Isso já tem algum tempo. Mas mesmo assim eu fico lembrando disso como se fosse hoje. É a grandeza do poder de Deus que age na vida daquela pessoa que acredita. Não há limites para a sua fé. Você pode ir muito mais longe do que você imagina, mas depende de você. Estamos chegando no final do ano e você tem que pensar nisso. Na maioria das vezes, os problemas que você tem enfrentado são problemas que você está dizendo que você não dá conta de enfrentar, que você não vai poder enfrentar. Pensa nisso. No estudo que estamos dando na quarta-feira, nós falamos na quarta passada: não se precipite, dê tempo ao tempo, use a sua fé, aprenda a entender o tempo das coisas e saiba que você tem muito mais poder do que imagina. Semana que vem é véspera de Natal.
Tem me perguntando se vai ter aula. Vamos ter sim, mas uma aula especial. Para aqueles que vão no santuário, o santuário vai receber muitos irmãos que não têm família para celebrar o Natal e que querem aprender como viver um 2026 melhor. E nós vamos falar sobre isso na introdução para o capítulo 6. Tem muita coisa para a gente aprender e o conhecimento faz toda a diferença. Dia 27 de dezembro, não esqueça, 70 pessoas vão receber do nosso apóstolo a capa apostólica que ele vai passar. Nesses 50 anos de ministério, uma experiência vivida em nome da fé e do poder de Deus. Vamos orar? Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida dos teus filhos e por cada pessoa que aprende a ver que seus limites são criados na maioria das vezes por ela mesma. Pai, nós temos que nos aprender a conhecer e a conhecer que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E como imagem e semelhança do Deus vivo, temos poder e autoridade para enfrentar e vencer todo o mal. Abençoa teus filhos, esses que fazem conosco o estudo na quarta-feira, esses que estão se preparando para assumir a sua capa apostólica do apóstolo Adelino de Carvalho. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado. Que o Espírito Santo te abençoe. Tenha um final de dia maravilhoso. Nos vemos amanhã na reflexão do fim do dia. E amanhã tem corrente forte no santuário. Desde cedo, às 7 horas da manhã até às 7 horas da noite, o santuário vai receber muita gente que precisa da bênção e da graça de Deus. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Paz e luz para você. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que